Continuando a série Tabagismo, hoje o segundo tema, e quem está conosco é o oncologista Luiz Eugênio de Andrade Filho. Luizinho, a gente estava falando no outro bloco os tipos de câncer, quais são hereditários, quais não são hereditários e como a gente adquire isso ao longo da vida, né? Mas tá, a pessoa descobriu que está com câncer. E aí, o que faz? Porque há vários tipos de câncer e vários estágios, né? Como que a gente pode definir e passar para poder trabalhar aquilo, não, ou matar o câncer, acabar com o câncer, ou pelo menos diminuir os efeitos dele? Na verdade, o que a gente deve fazer é tentar diagnosticá-lo na fase mais precoce possível. Grosseiramente falando, globalmente falando, se a gente faz um diagnóstico dessa doença no estágio precoce, mais de 90% deles vão ser curados. Então, um número muito alto, né? Então, o diagnóstico na fase inicial da doença, ele é muito importante. Por isso, os exames de diagnóstico precoce, os chamados exames de prevenção, né, são muito importantes no caso de mama, colo uterino, preconizado pelo Ministério da Saúde, e do câncer de próstata pela Sociedade Brasileira de Urologia. Então, esse foco nesse diagnóstico precoce ele é muito importante, porque se nós fazemos o diagnóstico precoce, nós temos a cura em 90% dos casos. No Brasil, 50% desses tumores são diagnosticados na fase avançada. Então, o resultado nosso ele é muito ruim em relação aos países desenvolvidos, por vários fatores. Pelo diagnóstico em fase avançada. Certo. 2, pelo acesso. Então, o acesso nosso é muito ruim ainda. Então, há regiões do Brasil onde se demora 6, 9 meses, 1 ano para se chegar até um centro que está tratando de câncer, um centro especializado em tratar câncer. Então, se você tem um diagnóstico, aliás, você tem um sintoma, né? Por exemplo, um nódulo no pescoço ou na mama, para você fazer uma punção dessa mama pelo Sistema Único de Saúde, já é demorado. Então já passa-se aí 2, 3 meses. Certo. Aí você faz a punção, mais 1 mês para pegar o resultado. Aí você pega o resultado, você demora mais 6, 8 meses para... Ou seja, da doença desenvolver sinal e sintoma até o primeiro tratamento, vamos passar 1 ano. E isso é uma coisa inconcebível para obter a cura de uma doença tão grave como é o câncer. E que às vezes age muito rápido, né? Porque assim, a gente, às vezes, dentro das pesquisas que eu fiz, às vezes, por exemplo, a pessoa fica sabendo um sintoma, pelo sintoma, e rapidinho procura o médico. Mas às vezes alguns tipos de tumores, eles reagem muito mais rápido que às vezes outros que ficam anos ali para desenvolver. São características diferentes. Então, né? A importância, talvez, disso aí seja o check-up. Porque, né? Na verdade, as características de tumor, a gente tem, por exemplo, tumor que vai ficar ali 1 ano e ele não vai ter impacto na cura desse paciente. São tumores indolentes, menos agressivos e provavelmente há uma chance grande ainda do paciente curar, mas isso não é a regra. Certo. Né? Outros, por um lado, e a maioria, vão ser tumores mais agressivos e que têm uma alta incidência de metástases, né? Que é a doença manifestada em outro lugar, à distância, em outro órgão, por exemplo. Uma doença que nasce na mama e vai para o pulmão. Aí a chance de cura é muito limitada, menos de 5% desses pacientes vão curar da doença. Então, assim, talvez os 3 tipos de câncer que você disse aí, que são os mais fáceis de evitar, porque há um período que a gente tem que fazer esses exames, né? Mama, colo de útero e a próstata. Na verdade, a gente está... Porque quando a gente faz rastreamento, é um tema complexo para a medicina. Certo. É uma discussão muito ampla hoje na medicina, porque envolve doença, diagnóstico, risco desse diagnóstico e custo. Então o que vale a pena fazer ou não baseado em evidência científica. Porque hoje na medicina acabou a questão do achismo. Eu acho isso, eu acho aquilo. Então nós estamos numa fase
da evidência científica. E buscar essa evidência é que está difícil. Entendi. E não é que outros tumores se beneficiam. Por exemplo, a tomografia anual para pessoas que têm alto risco para o câncer de pulmão, história familiar e pessoas que fumam intensamente por longo prazo. Mostrou que a tomografia diminui a morte por câncer. Mas, por outro lado, a tomografia elevou muito custo, porque tomografia não é barata. Não é. Aumenta a exposição a essa pessoa à radiação, porque tomografia emite radiação. E, por outro lado, aumentou ainda o diagnóstico de lesões que não eram tumores, em que os pacientes necessitaram de fazer intervenções invasivas. Por exemplo, uma lesão no pulmão, olha, achei uma coisa aqui, que se não tivesse feito tomografia não ia achar. Aí então temos que fazer uma intervenção, aí vai ter que fazer uma biópsia desse tumor, e aí esse tumor, essa biópsia, o resultado foi negativo para câncer, não era nada, era uma fibrose por uma infecção que o paciente teve há 10, 15 anos, que estava ali. E, por exemplo, o paciente teve uma complicação dessa biópsia, uma perfuração de pulmão, por exemplo, que levou a essa pessoa pode ser até a morrer do procedimento. Então, é complexo discutir rastreamento. Então, hoje o que a gente tem mesmo é mama e colo uterino. Próstata ainda, a Europa e o Instituto Nacional do Câncer ainda não indica de rotina para toda a população. Certo. E a Sociedade Brasileira de Urologia, a Sociedade Americana de Urologia, recomenda que a partir dos 45 anos, para a população toda, deve ser feito o exame de toque retal e de PSA. Para a gente fechar esse bloco, eu li na internet que agora o Ministério da Saúde colocou uma lei que depois que a pessoa identifica o câncer, tem 60 dias para começar o tratamento. Você acha que o SUS está preparado para isso? Na verdade, esses 60 dias é aquilo que a gente falou, 6 a 8 semanas do diagnóstico ao tratamento. Mas o SUS consegue fazer isso? O Ministério da Saúde ele tá movimentando para fazer a coisa certa. Então, essas medidas de saúde pública que abrangem toda a população, elas estão feitas da maneira correta. Então, esse tempo é certo. O SUS está preparado para isso? Provavelmente ainda não. Mas são coisas que precisam de ser ajustadas. Eu acho que o principal foco é o financiamento. Sim. É o pagamento para os profissionais humanos, não máquinas de hospitais, para que se realizem esses procedimentos. Acho que a partir do momento que o SUS criar esse financiamento melhor para os profissionais médicos, que vão gerar esses diagnósticos e tratamentos, eu acho que a gente vai conseguir caminhar. Então quer dizer que a gente não deve perder a esperança no SUS, porque realmente tem buscado algumas medidas para melhorar isso. No próximo bloco nós vamos falar dos tratamentos e aqui em Caratinga o trabalho do Núcleo do Câncer. Só um instante.